Pronto, beleza, já está gravando. Vamos lá. Seguinte, na aula passada, a gente tratou de lei de Ohm, tá? E aí eu somente mostrei as equações de resistores em série e paralelo, tá? E aí aproveitar para a gente relembrar isso aqui por conta do feriado, né? Faz mais de 15 dias que a gente não se vê, então vamos relembrar para a gente parar, recordar do ponto onde a gente parou, tá? Eu tratei com vocês, eu conversei com vocês sobre a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte: se você tem um circuito elétrico e nesse circuito elétrico você coloca uma diferença de potencial, a partir dessa diferença de potencial, que eu vou chamar de U, de V, de qualquer coisa, eu posso determinar, que eu chamei de V. Diferença de potencial V. Com essa diferença de potencial, eu determino, né, através de um circuito que tem uma série de resistores e tudo mais, e vai te dar uma resistência equivalente, eu consigo determinar qual é a corrente que está sendo percorrida nesse circuito. Assim, ó. Peraí. Assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um circuito elétrico, tá? Onde tem uma bateria, onde essa bateria ela indica um polo negativo e um polo positivo, na situação onde eu tenho um circuito bem simples, tá? Eu tenho um circuito bem simples onde tem apenas uma resistência R nesta situação, tá? Então, essa bateria vai me dar uma diferença de potencial V, tá? E quando eu fechar o interruptor, quando eu ligar essa bateria nesse resistor R, nessa situação, a gente estabelece a passagem de uma corrente elétrica por esse circuito, tá? Então, essa corrente, ela vai percorrer todo o circuito, voltando para o polo negativo da bateria. Tá? Então, a primeira lei de Ohm diz o seguinte: se eu estabelecer uma diferença de potencial em um circuito elétrico que vai me dar uma resistência equivalente, dessa forma eu estabeleço uma passagem de corrente elétrica. Certo? E aí, aqui só para lembrar, V representa diferença de potencial. Tá certo? E tem um outro nomezinho importante que vale a pena mencionar, tá? Na situação onde a bateria não é ideal, tá? Quando a bateria não é ideal, essa diferença de potencial dada pela bateria recebe o nome de força eletromotriz, tá? A gente também pode utilizar essa definição. Força eletromotriz. Tá? E aí, caso a bateria não seja ideal, essa bateria possui uma resistência interna e vamos anotar aqui, bateria ideal, não ideal. A gente tem que a força eletromotriz é dada pela voltagem menos a resistência interna vezes a corrente elétrica, ou seja, a própria bateria perde energia para ela mesma durante o processo de aquecimento. Então, essa energia é gasta pelo efeito Joule no aquecimento do material na hora de produzir diferença de potencial, certo? E, lógico, como a gente está trabalhando com situações reais, isso sempre ocorre, certo? Se eu pegar aqui, por exemplo, no carregador do meu computador, ele já está aquecendo um pouco. Eu acabei de ligar, então ele não está tão quente, certo? Mas, com o passar do tempo, e dependendo também da demanda do computador, vai passar mais corrente elétrica por ele. E ele vai aquecer mais, tá? Por conta do chamado efeito Joule.
toda a corrente elétrica passada por um circuito, por um fio, por um condutor, qualquer coisa, parte da energia vai ser perdida em aquecimento, na forma de calor, tá? Bom, mas não era isso que eu queria comentar. Na aula passada, eu só mencionei, tá? Como é que a gente faz esse cálculo de série e paralelo. Então, na aula de hoje, eu quero primeiro demonstrar essas equações. É rapidinho, muito simples, né? Eu vou fazer isso em 2 slides, para a gente demonstrar por que essas equações são dessa forma, e depois a gente dá continuidade no assunto de hoje, que é capacitância, tá certo? Deixa eu só salvar isso aqui. Aula capacitância. Beleza. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma ligação em série, tá? Eu acredito que eu anotei isso para vocês, mas vamos repetir. Quando eu tenho uma ligação em série, a gente tem algumas características dessa ligação. E a característica que a gente tem, pronto. E a característica que a gente tem para a ligação em série é que a mesma corrente atravessa todos os resistores, tá? Nesse tipo de ligação. E o que ocorre por conta disso é que cada resistor vai possuir sua própria diferença de potencial. Então, no resistor R1, usando a nomenclatura que está colocada aqui, no resistor R1 eu tenho a DDP de A para X, no resistor R2 eu tenho a DDP de X para Y, no resistor R3 eu tenho a DDP de Y para B, por exemplo, certo? E aí eu vou calcular uma resistência equivalente como se eu pudesse trocar todos os 3 resistores por um resistor apenas que possui este valor que a gente vai calcular, tá? Então, nessa situação, eu estou substituindo os 3 resistores por um resistor equivalente, tá? Então, a situação para a gente obter o cálculo é a seguinte: a diferença de potencial da lei de Ohm, a diferença de potencial de A para B é igual à resistência equivalente vezes a corrente. Então, eu posso isolar a resistência equivalente e isso vai ser a diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Porém, nessa situação, como todos os resistores estão sendo passados pela mesma corrente e cada resistor tem uma diferença de potencial própria nos seus terminais, então a gente pode somar e dizer que a diferença de potencial total de A para B vai ser o somatório das DDPs de cada um dos resistores. Esse aqui seria do resistor R1, esse aqui seria do resistor R2, esse aqui seria do resistor R3. Substituindo, aplicando a lei de Ohm para cada um desses resistores, a gente vai ter que deixa eu voltar para onde eu estava. O V de A para X é igual a R1 vezes a corrente, o V de X para Y é o R2 vezes a corrente, e assim sucessivamente. Então, eu posso colocar em evidência a corrente elétrica. Depois de colocado em evidência a corrente elétrica, eu vou dividir corrente, DDP por corrente, que vai me dar a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser a soma de cada um dos resistores, tá? Só para ficar claro o que eu estou fazendo, que eu não coloquei aqui, por conta de espaço, mas seria colocar em evidência a corrente elétrica e depois pegar essa corrente elétrica e dividir pela diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial dividido pela corrente elétrica é a minha resistência equivalente. Tá? Então, em
uma resistência em um circuito que tem resistores em série, fica fácil da gente encontrar a resistência equivalente só somando cada uma dessas resistências. Tá bom? Já em paralelo, as características vão ser outras. Tá? Em paralelo, eu tenho a mesma diferença de potencial de A para B. Essa diferença de potencial de A para B ela vai servir para cada um dos três resistores. Porém, o que ocorre é que essa corrente elétrica, ao chegar no ponto A, ela vai se dividir. Eu vou ter uma corrente que vai para cima, uma corrente que passa pelo meio e uma corrente que vai ser jogada aqui para baixo, tá? Então, a corrente elétrica que passa pelo resistor R1, eu vou chamar de I1, I2 e I3, assim, sucessivamente, tá? E aí a gente vai ter o seguinte, a característica que eu tenho é que essas correntes, já que eu tenho a mesma diferença de potencial nos três resistores, o que vai mudar agora é a corrente, tá? E por um processo chamado de continuidade, ou seja, conservação de corrente elétrica, né, vamos colocar assim, a corrente não se cria e nem se perde dentro do meu circuito. Então, tudo que chega no ponto A tem que sair no ponto B. Então, eu posso escrever que a corrente total é igual à soma das três correntes. E aí, fazendo isso, né, aplicando a lei de Ohm, usando a corrente elétrica, aplicando a lei de Ohm para cada um dos resistores, eu posso colocar a diferença de potencial em evidência, tá? Então, a minha corrente total, ela vai ser a 1 sobre... quer dizer, a corrente total vai ser a soma de todas as correntes, certo? Que isso é igual a diferença de potencial de A para B vezes a soma dos inversos de cada um dos resistores. E aí eu posso pegar essa diferença de potencial que está multiplicando, passa dividindo, só que isso aqui é o inverso da resistência equivalente. Então, em paralelo, a gente vai calcular a resistência equivalente como sendo a soma dos inversos das resistências de cada um dos resistores. Tá certo? Eu queria mostrar isso aqui, pessoal, porque na aula passada faltou fazer essa demonstração, certo? Isso aqui é tão simplesinho que eu resolvi fazer agora. Não, porque eu estava saindo da apresentação do... Só um segundo, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão me vendo direito? Estão me vendo direito. É só o data show que resolveu brincar aqui, só um pouquinho. Vamos lá, tirar, colocar de novo. Esse cara, esse Pablo está muito sensível. Pode encostar muito nele, não.
Bom, bora continuar aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Deixa eu só ver aqui o chat. Até agora nada, beleza. Bom, então, até aqui tudo bem, tá? O que eu queria era demonstrar, como é que a gente fazia essas ligações em série e em paralelo, né? Como é a equação, como é que a gente chega nessa equação, tá? Aqui seria só para completar a figura aqui, a minha resistência equivalente, tá? E eu quero tratar hoje com vocês de mais um elemento de circuito, tá? Que é o capacitor. Então, a aula de hoje vai ser sobre capacitância. Beleza, bora lá. Então, pessoal, o capacitor é um elemento de circuito elétrico que ele tem a seguinte característica: ele pode armazenar energia dentro dele, tá? Então, o capacitor é um dispositivo de dois terminais constituídos de placas condutoras separadas por um dielétrico. Vou já explicar mais o que é isso, que vai armazenar energia através de um campo elétrico. Então, a simbologia do meu capacitor dentro do circuito é parecido com a bateria, né? Parecido com a bateria, só que as placas são idênticas. Só para lembrar, a simbologia de uma bateria ou então uma fonte de DDP é que uma placa é menor do que a outra, certo? E essa bateria, ela tem polos positivo e negativo, assim como o capacitor. O capacitor também vai ter um polo positivo e um polo negativo, tá bom? Bom, o capacitor, ele vai armazenar energia através de um campo elétrico, ou seja, na hora que o capacitor armazena essa energia, ele tem a propriedade de acumular carga e liberar essa carga quase que instantaneamente no teu circuito elétrico. Por exemplo, aplicações práticas do uso do capacitor. Vocês que têm um pouquinho mais de idade, lembram que nas máquinas fotográficas mais antigas, você tinha que esperar esquentar para poder utilizar o flash? O esquentar é justamente carregar o capacitor, a energia da pilha, né? A corrente elétrica produzida pela diferença de potencial da pilha, jogava corrente para o capacitor, onde ele armazenava energia elétrica, acumulava carga e disparava isso quase que instantaneamente na lâmpada para conseguir o efeito do flash, certo? Então, as máquinas mais antigas, você tinha que esperar aquecer, mas não era aquecer. Na verdade, você estava carregando um capacitor, tá? Então, na hora que o capacitor estava carregado, você tirava a foto, toda aquela energia era liberada quase que instantaneamente no circuito com a corrente elétrica lá em cima para produzir a luminosidade necessária para o flash da tua máquina, certo? E lógico que a gente tem aplicações para capacitores de várias formas, né? Além dessas. Bom, mas vamos ver a parte da física do capacitor. O capacitor ele é formado por placas paralelas, onde no meio dessas placas eu tenho um material dielétrico, tá? Seria como um isolante, certo? E aí, a gente tem a seguinte relação. Quando esse capacitor está acumulando carga,
ele só vai conseguir fazer esse acúmulo de carga na hora que ele estiver submetido a uma diferença de potencial. Então, a depender da característica do capacitor, a sua capacitância é a razão da carga dividido pelo potencial. E a gente pode interpretar dessa forma. Quanto maior for a capacitância do elemento, do capacitor, mais carga ele consegue acumular por unidade de diferença de potencial DDP que foi estabelecida nesse terminal. Nos terminais desse capacitor. Tá certo? Então, só para a gente brincar aqui, né, só para mencionar, a capacitância, ela tem unidade de Faraday, tá? Que corresponde a Coulomb por volt, certo? Coulomb por volt. E aí, né, normalmente, como está o exemplo aqui, a gente tem esse capacitor de 220 microfarads. É a característica dele. Espera aí, gente, só um minutinho. Oi, eu tô dando aula. O que foi? Tá, eu te ligo mais tarde, tá bom? Tchau. Foi mal, gente, mas porque nunca me liga. Então, quando liga, a gente suspeita, né? Então, tá. O que eu estava falando? Sim, capacitância, tá? Então, este capacitor, ele tem a capacitância de 220 microfarads. Oi? Bem aqui, Carol. Deixa eu... Eu acho que é, né? Essa leitura aqui, ó. Bom, aqui está mais nítido para mim. Opa! Aqui está mais nítido para mim. Certo? No laboratório a gente tem uma série de capacitores, a gente pode brincar um pouquinho com eles lá. Tá? Então, só para a gente voltar aqui. Eu posso criar uma relação, né, através da lei de Gauss e calcular qual é a capacitância do capacitor em função das suas características, não em função da carga e da DDP que foi estabelecida sobre ele, tá? E a gente vai fazer dessa forma. Da lei de Gauss, a gente tem que o campo elétrico gerado é a densidade de carga superficial dividido pela constante ε0. E essa densidade de carga, ela é a função da carga dividido pela área, tá? Então, vamos supor que esse meu capacitor, ele é formado por duas placas paralelas e ele tem uma área A. Então, as dimensões do capacitor vão importar nesse meu cálculo, tá bom? Beleza, então a área já está lá. Esse capacitor, ele está separado por uma distância D, as suas placas paralelas estão separadas por uma distância D. E a gente vai utilizar essa distância da equação do potencial elétrico. Então, o potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância, que a gente já trabalhou com essa equação anteriormente. E aí, juntando essas duas informações, ou seja, substituindo a equação do campo elétrico dentro da equação do potencial, a gente tem que esse potencial, o potencial é dado por 1 sobre a constante vezes carga vezes distância sobre a área. E aí eu posso... Tá. Deixa eu... Aguenta aí, só um pouquinho. Vamos refazer essa conta aqui. Se eu estou sentindo que só eu explicando assim não vai ficar legal. Bora refazer isso aqui. Vamos pegar a seguinte situação. Vamos pegar a lei de Gauss para uma placa paralela, tá certo?
capacitância, a gente vai trazer isso aqui da lei de Gauss. Então, a lei de Gauss diz o seguinte: o campo elétrico gerado por uma placa paralela é igual à densidade superficial de carga dividido pela constante ε0, certo? E aí a situação que a gente tem é a seguinte: eu vou só copiar a figura. Eu vou copiar a figura, que aí eu consigo ir explicando aqui, que fica mais legal. Pronto. Fazer para cá. Beleza. E então, eu quero calcular essa capacitância em função das características físicas do meu capacitor. E aí, essa constante de ε0 depende do meio onde esse capacitor está localizado, certo? A densidade superficial de carga é a carga por área, certo? Isso aqui é densidade superficial de carga, que a gente viu essa equação lá na equação da lei de Gauss, tá? Então, vou juntar essas duas equações. Então, o campo elétrico gerado pelo meu capacitor, ele vai ser a carga sobre a constante vezes a área, certo? Mas eu quero encontrar quem é a capacitância. Então, a capacitância tem relação, né, com a capacitância tem relação com a carga dividido pela diferença de potencial. Então, vamos pegar a diferença de potencial também nessa situação, tá? O potencial depende do campo elétrico vezes a distância, tá? E aí eu vou substituir esse campo elétrico, eu vou substituir nessa equação. Então, o potencial é a carga vezes a distância de separação entre as placas, tá? Eu estou usando essa área e estou usando essa distância sobre a constante vezes a área. Então, daqui, a gente tem que o potencial sobre a carga é igual à distância sobre a constante vezes a área. Só que vocês concordam comigo que isso é o inverso da capacitância? Então, se eu inverter essa equação, a capacitância é igual a constante vezes a área sobre a distância de separação. Tá? E aqui me dá a capacitância em função das características físicas do capacitor. Em função das características físicas do capacitor. Tá? Vamos comentar aqui um pouquinho sobre essa constante aqui. Este cara, a gente já discutiu, o ε0, a gente já discutiu ele para o vácuo, tá? O ε0 é a permissividade elétrica do meio, ou seja, ele é uma resistência ou facilidade do meio em propagar campo elétrico. E no vácuo, ele tem um valor de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb ao quadrado sobre Newton vezes metro quadrado, né? É o inverso do K, né? O inverso do K. Mas isso aqui, pessoal, ele vale para o vácuo. Mas se eu pegar o meu dielétrico, se eu pegar o meu capacitor, que tem essas características,
e trocar o meio, eu também estou trocando a capacitância, né? Isso aqui é uma função, é uma constante que está relacionada diretamente com o meio onde o capacitor está colocado, certo? E ela é diretamente proporcional à capacitância. Olha aí que legal. Ou seja, se eu quiser aumentar a capacitância de um capacitor, basta que entre as duas placas dele eu coloque algum material que sirva para mudar essa constante de permissividade elétrica. Ou seja, eu posso mudar o dielétrico do meu capacitor e isso faz com que eu aumente a capacitância. Certo? Deixa eu dar um outro exemplo. O Elias estava interessado na minha tese de doutorado, por exemplo. Tá? Nela, eu estudei qual era o efeito das fumaças de queimada da Amazônia no ambiente, né? Temperatura de superfície e por aí vai. Porém, as companhias elétricas também estão muito interessadas em previsão de queimada para ajustar a transmissão de energia, porque muda o dielétrico. Quando você tem uma emissão muito grande de poluentes devido às queimadas de floresta, você está mudando os componentes químicos do ar atmosférico. E isso está mudando o dielétrico. Então, em uma determinada situação, o ar, que é isolante elétrico, ele pode passar a ser condutor, porque você está mudando a composição química do ar. Tá? Então, grandes empresas de transmissão de energia, a Eletrobras e por aí vai, tem controle rígido de emissão de queimadas nas regiões de linha de transmissão. Porque você pode ter escape de energia, perda de energia, né, por conta da mudança das características químicas do ar atmosférico. Aqui é só para dar um exemplo prático, né, do efeito do dielétrico num capacitor, por exemplo. Certo? Não foi o que eu estudei, mas tinha um colega lá no INPE que estava relacionado, estava mais focado nessa parte justamente por conta desse problema. Entendeu? Então, lógico, se eu coloco um material dielétrico, né, o nome é dielétrico, dentro do meu capacitor, para facilitar a propagação de campo elétrico, quanto mais eu aumentar a minha constante, se eu mudar o material e aumentar a constante, eu também, diretamente proporcional, estou mudando, mexendo na capacitância desse capacitor. Tá certo? Professor, o senhor está falando de capacitores de placas paralelas. Mas na imagem que eu coloquei, esse capacitor aqui não parece ser... É só ligar aqui. Nessa situação, esse capacitor aqui ele não parece ser paralelo, né? O que ocorre? O que ocorre nessa situação? Você pode simplesmente, pessoal, pegar o capacitor de placa paralela, enrolar e botar dentro dessa cápsula, a cápsula de proteção, que é essa parte preta que você está vendo aqui. Tá? É a mesma coisa. Ele tem as placas paralelas, dentro dele tem um dielétrico, só que ele está mudado de forma. Tá? No final das contas, é a mesma coisa. Esse aqui já indica, né? Esse aqui já indica que eu tenho realmente as duas placas dentro, fechado por essa resina, dentro desse dielétrico. Mas, enfim, eu não sei se a gente tem disponível capacitores queimados que a gente possa abrir para ver. Certo? Mas a ideia, princípio físico, é justamente esse, né? E aí eu tenho, dessa forma, né? Eu tenho o acúmulo de energia elétrica devido ao acúmulo de carga, né, nos capacitores. Esse acúmulo de carga gera
um campo elétrico dentro do capacitor. Esse acúmulo de carga gera um campo elétrico dentro do capacitor e continua-se, né, com a passagem de corrente elétrica fechando o meu circuito. Tá certo? Bom, vamos em frente. Eu posso, inclusive, fazer ligações. Eu posso, inclusive, proceder e fazer ligações com capacitores. Da seguinte forma: se eu ligar dois capacitores em série, tá? A gente vai ter que a capacitância, só para a gente anotar aqui e ficar lembrando, capacitância é a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial. Então, se esses dois capacitores estão ligados em série, o que vai ter aqui é o seguinte, que nos terminais de cada um desses capacitores, eu vou ter uma diferença de potencial específica, tá? E, por coincidência, tá? O que vai ocorrer é que nos capacitores em série, cada um deles acumulam a mesma carga, tá? Os capacitores em série acumulam a mesma carga. Por quê? Imagina que você tem uma diferença de potencial entre os pontos A e B. Dessa forma, eu começo, né, vamos supor que esse circuito aqui é mais complexo do que só essa parte que está sendo mostrada, mas eu começo a carregar essa placa de cima com uma carga elétrica positiva. Essa carga de cima aqui, que está carregando o meu capacitor, ela vai induzir uma carga negativa na placa de baixo. Tá? Então, na hora que eu tenho uma corrente elétrica chegando, eu tenho uma corrente elétrica fluindo nesse circuito, de modo que eu estou começando a carregar esse capacitor, tá? A carga que ele vai obter, a carga que uma placa vai obter é igual à carga que a outra placa também vai obter por indução. E depois que essa carga, que essa placa daqui de baixo está carregada, ela também induz a carga positiva do capacitor que está ligado em série, logo em seguida, tá? Então, por indução, a gente tem que as cargas desses capacitores são iguais. Então, aqui a gente tem carga 1 e carga 2 como característica. Deixa eu só anotar aqui. Professor, tem um aluno aí pedindo para entrar. Ai, foi mal. Obrigado. Tá, agora eu não apago. Graças. Bom, aqui é carga 2, tá? Como características das ligações em série, carga 1 é igual a carga 2, tá? E aí vamos jogar isso tudo na minha equação. Como a diferença de potencial é a diferença de potencial V1 mais V2, como as cargas são iguais, eu posso colocar a carga em evidência, e isso vai multiplicar 1 sobre a capacitância 1 mais 1 sobre a capacitância 2. Se eu pegar essa carga que está multiplicando, passar para outro membro dividindo, diferença de potencial sobre carga, isso aqui é igual a 1 sobre a capacitância equivalente. Certo? E aí a gente tem o seguinte, para lembrar, tá? Para lembrar,
A equação que você usa para capacitância equivalente em série é a mesma equação que você usa para resistor em paralelo, tá? Capacitância em série é igual a resistor em paralelo. E o contrário também é verdadeiro. Para capacitor em paralelo, eu vou usar a equação de resistores em série, tá? E aí, vamos lá. Agora, se eu fizer a ligação em paralelo desses resistores, a mesma DDP é aplicada para os dois, só que agora eles vão ter cargas diferentes, porque estão sendo carregados independentemente, tá? A vantagem de um circuito em paralelo é que se um ramo desse circuito queimar, entrar em curto, qualquer coisa, o outro ramo continua funcionando normalmente. Já em série, isso não ocorre, certo? Mas aí, nessa situação, cada capacitor vai ter sua própria carga, tá? Mas, em paralelo, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, eu posso atribuir que a carga total acumulada nesses dois capacitores vai ser dada pela soma de cada uma dessas cargas. E aí eu posso pegar a carga dividido pela diferença de potencial que foi colocada em evidência, isso é igual à capacitância equivalente. Então, só para a gente fazer a lembrança, a equação que eu uso para capacitor em paralelo é a mesma que eu uso para resistores em série e o contrário. Certo? Vamos anotar isso de um modo mais claro. Vou salvar isso aqui. Se eu tiver ligações em série e em paralelo. Se isso for um resistor e se isso for um capacitor. Só para a gente lembrar aqui, para ficar claro do que eu estou falando, certo? Beleza. Se for um resistor em série, a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R alguma coisa. Isso aqui é contínuo, vai a infinito. Quantos mais resistores você colocar, se for em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais o tanto de resistores que você tiver. Se for um capacitor, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais tantos capacitores você tenha. E se isso está ligado em paralelo, aqui você vai ter capacitância 1 mais capacitância 2 mais tantas quantas você tiver. Certo? Só para ficar claro, né, essa diferença de de resistência equivalente e capacitância equivalente, tá? Essa tabelinha serve para a gente memorizar isso de forma mais clara, tá bom? Bom, turma. Então, um outro ponto que eu quero tratar com vocês também é a energia armazenada no capacitor, né? Eu comecei a aula dizendo justamente o seguinte, que o capacitor ele serve para armazenar energia, né? Então, a energia potencial elétrica armazenada no capacitor carregado é igual ao trabalho necessário para carregá-lo. Durante o processo de carregamento, suponha que uma carga DQ durante o processo de carregamento, suponha que a carga DQ e que que esse texto aqui ficou mal escrito, viu? Vamos combinar. Certo. Suponha que a carga é DQ
e que a diferença de potencial seja V, certo? O trabalho necessário para transferir uma carga adicional para o capacitor vai ser dW, que ele vai depender da diferença de potencial vezes a carga, tá? Então, tem um elemento infinitesimal de carga e eu estou acrescentando essa carga no meu capacitor, tá? Então, como isso depende do capacitor, tá? O que a gente tem é que a carga adicional vai ser função da diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial V, cadê o mouse? Essa diferença de potencial V vai ser a carga sobre a capacitância. Tá? Dito isso, eu posso substituir a diferença de potencial dentro da minha equação do trabalho. Então, um infinitésimo de trabalho é igual a D, a carga, vezes dQ sobre a capacitância. E aí o trabalho total vai ser o somatório de todos os trabalhos infinitesimais. Só que essa capacitância é característica do capacitor. Então, ela vai ser constante, não vai mudar. Eu não estou trocando de capacitor. Eu estou apenas carregando um capacitor. Então, isso pode sair da integral, tá? Então, isso vai ser uma integral de 0 a Q, ou seja, do capacitor descarregado até o capacitor completamente carregado com uma carga Q maiúsculo, tá? De Q dQ. Então, isso vai ser a carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Então, o trabalho para carregar um capacitor é a carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Então, dessa forma, a energia potencial acumulada no capacitor, né, que é igual ao trabalho realizado, né? Vamos lá, onde é que está isso aqui? A energia potencial elétrica armazenada em um capacitor é igual ao trabalho necessário para carregá-lo. Então, esse trabalho é igual a energia. Tá? Então, a energia acumulada no capacitor é igual a Q ao quadrado sobre 2C, mas isso é equivalente a metade da capacitância vezes a DDP ao quadrado, e isso também é equivalente a metade da carga vezes a DDP. Certo? Vamos fazer essas equivalências dessa forma. Aqui eu tenho que a energia acumulada no capacitor é igual a carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância. E eu tenho que outra equação que eu vou usar é que a capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. Certo? Então, a primeira substituição que eu posso fazer, né, para obter essa energia é a seguinte: se eu substituir a capacitância aqui, eu vou ter que carga ao quadrado sobre 2 vezes a carga sobre a diferença de potencial. Tá? Fazendo essa conta, eu vou ter a divisão da divisão, então o V vai lá para cima, então que é carga ao quadrado vezes V, sobre 2 vezes a carga, posso cancelar as cargas, então essa diferença, essa energia acumulada é igual a metade da DDP dividido pela carga. Não, aqui está muito... Desculpa. Eu cancelo isso aqui, certo? Então, vai lá para cima mesmo. Foi mal. Então, aqui vai ser Q vezes V. Certo? Só substituindo uma equação na outra. Deixa eu ver. A outra substituição que eu posso ver, que eu posso obter para encontrar isso em termos da capacitância, é isolar a carga. Então, a carga, tá? Dessa equação, a carga
é C vezes V. E aí a gente tem que a energia é igual a Q ao quadrado sobre 2C. Então, a energia é C ao quadrado vezes V ao quadrado sobre 2C, tá? Cancela os Cs. Então, essa energia é a metade de V ao quadrado, vezes C, certo? Essa aqui, ó. Beleza? Então, assim que a gente faz para demonstrar essas duas equações. Beleza? Então, eu tenho 3 equações que me informam qual é a energia acumulada no capacitor. Bom, eu sei que dá para calcular a quantidade de carga acumulada, tá? Mas é muito melhor você, conhecendo as características do capacitor, é muito mais fácil medir qual é a diferença de potencial que ele está submetido, né? Para, na prática, calcular essa quantidade de energia. Porque o capacitor, a capacitância, é uma grandeza que depende do material que você está usando, e a DDP, você sabe qual a DDP você está estabelecendo, né, para carregar esse capacitor. Então, a equação que é mais fácil de se trabalhar na prática seria essa terceira equação. Porque é muito mais fácil medir a DDP do que medir a carga que está sendo colocada no capacitor. Certo? Mas, lógico, você pode estimar também, né? Sem problema, você pode estimar isso através dessa equação. Isso não é dificuldade. Tá? Mas na hora que você vai fazer uma medição, é muito mais fácil medir logo, né? Um voltímetro qualquer, simples, faz essa medição da diferença de potencial que está submetido àquela parcela do teu circuito. Até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu salvar isso aqui. Pronto. Bom, seguinte. Tem algumas coisas que eu quero discutir com vocês, tá? Primeiro, aula que vem vai ser aula de laboratório. Escreve aí no chat quem pode vir. Eu quero ter estimativa de quantas pessoas vão estar presentes. Vou aproveitar aqui, já vou fazer a chamada. Facilitar a minha vida, né? Dia hoje, 14 de setembro. Aí, Henrique. Não, é próxima aula laboratório, depois tem uma aula de revisão que eu vou só fazer exercícios, única e exclusivamente de resolução de exercícios, e aí a prova. Certo? Caio tá aqui. Daniel. Certo. Aqui. Daiane. É tu, não? Não. Vamos lá, vocês estão aqui. Teu nome? Mariane. Mariane ou Mariana? Mariane. Pronto. Tu, cara? Hilton. E Elias, né? Beleza. Pronto. Deixa eu só puxar o pessoal que está
Francineudo, presente. Francisco Emanuel, presente. Rapidinho, tá, pessoal? João Adelino. Johnny. José Felipe, presente. Zé Wilton, presente. Leandro Bezerra. E aí, professor, Johnny presente, viu? Tá. Pronto. Leandro Bezerra, tá aí? Não, né? Marina. Matheus. O pessoal se matriculou agora, foi? Tem uma galera que não tá aqui na minha lista. Pedro Aragão, presente. Roberto. Luciano Salles. Também não tá. Bom, eu tô notando que tem uma galera que não tá aqui na minha lista. Diz aí, vocês se matricularam recente? O que aconteceu? Professor, o senhor colocou a presença Francineudo e Érica. Francineudo. Tá aqui. Érica também. Érica. Cadê Érica? Ah, tá aqui, Érica Moura. Obrigado. Beleza. Vamos lá, deixa eu ver aqui o chat. O Leandro Bezerra também está aí. Não, coloquei. Matheus Carlos, matriculou recente. Certo. Tá, beleza. Eu vou atualizar a minha lista. E aí depois eu acrescento na ordem certa. Bom, deixa eu ver aqui, só o seguinte. Quantos a gente tem para a aula que vem? 1, 2, 3, 4, e o resto é presença. Tá, beleza. Turma, eu quero marcar, tá? A aula que vem, ela é completamente opcional. Quem não se sentir à vontade para vir, não vai perder nada, tá? Não vou fazer nem chamada na aula que vem. Agora, lógico, se você puder vir, é interessante, porque eu quero mostrar na prática alguns dos conceitos que a gente está vendo em sala de aula, certo? Agora, do ponto de vista de, eu vou me prejudicar por conta disso? Não, não vai, tá certo? E aí eu preciso realmente saber a quantidade de alunos que vai vir, porque o laboratório está com capacidade reduzida, certo? Ele tinha uma série de bancadas e algumas bancadas foram removidas, então não vai caber todo mundo, tá? Então a gente tem essa questão aí para resolver, tá bom? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Vamos fazer alguns exercícios, aproveitar esse tempo, né, que a gente ainda tem. Vamos fazer alguns exercícios do conteúdo que a gente tem até agora, tá? Eu quero passar alguns circuitos elétricos para a gente ver a resolução. Deixa eu só pescar aqui alguns circuitos que a gente possa resolver. Esse aqui peraí. Curva de carregamento de capacitor. Legal. Tá aqui, pessoal, essa equaçãozinha bem bonitinha,
Cadê que não tá mostrando para o pessoal que está em casa? Oh, meu Deus. Eu estou procurando questão aqui para resolver no livro, e aí cheguei no gráfico de carregamento de capacitor, tá? Então, essa equaçãozinha bem bonitinha é o tempo necessário para você carregar um capacitor, tá? É uma função exponencial, tá? Ele não é calculado, né, de forma trivial. A equação que a gente tem é essa aqui, ó. Agora deixa eu pegar aqui algumas questões que a gente possa utilizar para fazer alguns exercícios sobre esse assunto. Simples. Uhum. Página 209, tá? O livro é esse aqui. Certo. Tá? Vou fazer um bem simples, depois a gente... eu vou usar esse aqui, que eu aproveito e falo de voltímetro e de amperímetro. Eu já mostrei na aula passada, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos brincar aqui com exercícios, tá? Deixa eu só ver aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo. Turma, 5 minutos aí para vocês. Tentem resolver isso aí rapidinho. Eu tô com a garganta doendo já. Pronto, vamos fazer o seguinte. Eu vou atrás de pegar uma água para mim. Quando eu voltar, eu faço. Três horas falando direto. Na prova do ano passado. O pessoal tinha mais tempo para resolver, né? Então, vocês só 3 horas. Sei lá. Tem que fazer que alguém não ganhar. Não, eu coloquei algumas questões de teórica. Justamente por conta disso. Tem que tirar o print, mandar, arquivar, mandar sua filha, é melhor. Tem que apertar, Oi? Tem que você apertar. Sim, é por isso que eu treino, eu vou ter que ter uma boa posição. Oi? Freeman Young.
Ele vai escrever. É o que tem na biblioteca. Bota que vídeo escrever. Depois eu vou usar o Recife. Eu tenho ele PDF, Smith. Foi o primeiro professor de física da faculdade mesmo. Eu fiz mecânica com ele, fiz energia com ele. Eu fiz eletricidade com ele também, só que provavelmente não para ele. Cara, o meu esforço de pesquisa foi que eu tive a oportunidade para comprar um volume 3 e não deixei passar. O que está faltando na minha coleção é o volume 3 aí, para não ter essa matéria. Tá ligado? Vai ser não precisar, porque eu andei com volume, não problema. Eu tive que pegar mas eu achei ele muito pesado. Isso é bom, isso? Eu peguei ele hoje. Cara, Chico é bom. Tá bom. Vai ver que, no geral, né, o conteúdo é o mesmo, não tem diferença muito grande entre conteúdo de um livro para o outro. O que tu vai ver é diferente, exercícios, exemplos, mas não. Porque assim, a questão de conteúdo, eu estudo o conteúdo pela anotações, né? De sala de aula, com gravações de vídeo. Agora, quando eu quero contextualizar, ver algum exemplo, resolver alguma coisa, aí com os livros. Eu sempre fiz isso. Praticamente todas as disciplinas, química, física, estatística, que eu estou fazendo isso. Cálculo. Não vou fazer assim também. Depois vai facilitar muito a vida. O conteúdo, você não. Não é nem a questão de ficar só na teoria. Mas é o seguinte: se tu tentar estudar o teu conteúdo de um livro, vai ser tão vago que tu não vai conseguir entender. Agora, se eu for, por exemplo, as anotações que tu tira numa aula, tu vai associar o que tu está lendo ao que o professor falou. Entendeu? Aí facilita pra gente. Isso é bom. Bora lá, trabalhar um pouquinho. No circuito indicado, ambos os instrumentos são ideais. Voltímetro e o amperímetro. A bateria possui resistência interna desprezível, tá? Isso é para indicar que a bateria é ideal. E a leitura do amperímetro é de 1,25 amperes. Qual é a leitura do voltímetro e qual é a força eletromotriz da bateria? Isso aqui, pessoal, ele está perguntando, basicamente, ele está perguntando qual é a DDP da bateria. Né? Força eletromotriz indica DDP. Eu tenho, né, para começar a trabalhar, peraí, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa figura maior e vou trazer para cá. Facilitar minha vida. Eu poder desenhar em cima com mais espaço. Melhorou. Pronto. Isso aqui indica que é a minha DDP. Tá certo? Eu tenho que a leitura do amperímetro é de 1,25 ampere. Beleza. E aí, o que eu faço agora com essa informação? Vamos lá. Da bateria, está saindo corrente elétrica, certo? Em qual direção? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Na direção do positivo, do negativo para o positivo, certo? Então, no meu circuito, a corrente elétrica está indo nesse sentido. Os elétrons estão indo no sentido contrário, mas a corrente elétrica, sentido convencional da corrente, está indo nesse sentido, certo? Essa corrente elétrica vai começar a percorrer esse circuito, né? Ou seja, vai chegar aqui com o mesmo valor e vai chegar nesse ponto aqui, onde eu já tenho uma ligação em paralelo. Nesse ponto aqui, a corrente total
vai se dividir em 3. Corrente I1, corrente I2 e corrente I3. Certo? Novamente, nesse ponto, todas essas 3 correntes vão convergir para o mesmo ponto. Aqui eu tenho corrente total novamente. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o teu circuito e imaginar o percurso da corrente elétrica. Porque feito isso, pessoal, olha que legal. A gente tem que a corrente medida pelo amperímetro é de 1,25 amperes. Então, aqui eu posso colocar que a corrente 1 é igual a 1,25 amperes, que é a leitura do amperímetro. O amperímetro é o aparelho de medida que serve para medir a corrente elétrica. E o amperímetro tem que estar sempre ligado em série no teu circuito, porque você tem que fazer com que a corrente passe por dentro dele. Então, temos a corrente elétrica 1 de 1,25. Só que entre esses pontos A e B, eu tenho a mesma diferença de potencial, certo? Do ramo lá de cima, do resistor de 25 ohms, percorridos por essa corrente, eu consigo determinar quem é a diferença de potencial de A para B, que é igual ao resistor 1 vezes a corrente 1. Então, a diferença de potencial de A para B, 25 que multiplica 1,25, isso dá quanto? 31,25 volts. Aí, olha que legal. Dá agora para eu encontrar quem é a corrente I2. Dá para eu encontrar quem é a corrente I2. Dá, né? A diferença de potencial de A para B também é igual ao resistor 2 vezes a corrente 2. Então, aqui é 31,25. Isso é igual a 15 vezes I2. Então, I2 vale 2 alguma coisa, né? 2.083. 2,08. Vamos botar assim. Certo? 83, né? Então, fica 0,8. Isso em amperes. Dá para descobrir quem é a corrente I3. Dá, do mesmo jeito, né? Só que agora é o seguinte, ó. A parte do circuito onde vai passar a corrente 3 é um circuito em série 10 mais 15. Então, a gente vai ter uma resistência equivalente de 25. Então, a DDP de A para B é igual a resistência equivalente vezes a corrente 3. Então, 31,25. Se os dois resistores estão em série, 10 mais 15 vezes I3, então o valor de I3 é igual a quanto? 1,25 amperes. Olha que interessante. A corrente no ramo de baixo é igual à corrente no ramo de cima, e tem que ser, porque as resistências são iguais. Em cima eu tenho 25 ohms, e embaixo eu tenho 10 mais 15, que também dá 25 ohms. Então, a corrente vai ser maior no resistor de 15, porque ele tem uma resistência menor, e isso implica numa corrente maior. Certo? Então, aqui das correntes da parte em paralelo, já foi resolvido, certo? Já foi feito. Beleza. Qual é agora eu preciso agora saber
quem é a corrente total. A corrente total é igual a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3. Então, a corrente total é 1,25 mais 2 mais 1,25, que dá 2,5. 2,5 com 2,8, 4,58 4,58. ampere. Tá? Essa resistência, essa corrente total é a que eu vou utilizar para calcular a DDP, do resistor de 45. Então, a leitura do voltímetro, o acento é no I, voltímetro, eu vou ter essa leitura quando ele tem um resistor de 45 ohms sendo percorrido pela corrente total de 4,58. Então, quanto é essa DDP? 206. 206 volts. Tá? Tá faltando mais alguma coisa? Tá. Eu já calculei a DDP de A para B, já calculei a DDP no voltímetro, eu preciso calcular a DDP agora nesse resistor de 35 ohms, para poder somar tudo no final e determinar quem é a minha força eletromotriz. Então, a DDP, eu só corrigir aqui, tá? Aqui é 5, 8. E aí, a DDP no resistor de 35, eu vou chamar esses pontos aqui de C e D, tá? Só para facilitar. A DDP de C para D é igual a o resistor de 35 ohms vezes a corrente total de 4,58. E isso dá quanto? R$ 160,3. 160,3 volts. E aí, essa força eletromotriz é dada pela DDP de A para B, mais a DDP lá do resistor a DDP lá do voltímetro, mais a DDP de C para D. Tá, deixa eu organizar isso aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de C, esse ponto aqui de D, aqui é E e F. Tá? Só para facilitar. Eu estou apagando a figura e está aparecendo coisa lá de trás, ó. Sacanagem. Então, aqui vai ser a DDP de A para B, mais a DDP de C para D, mais a DDP de E para F. Certo? Deixa eu ver. Ok. E para F. Então, essa força eletromotriz é a DDP de A para B. Cadê? A gente calculou isso onde? Calculou aqui, 31,25. 31,25 mais 206 mais 160,3. Total de 397,5 volts. Beleza. Pronto. Agora vamos explicar passo a passo o que foi que eu fiz. Tá? Primeiro, ele dá a leitura do amperímetro. Então, eu sei que está passando uma corrente de 1,25 amperes lá em cima. Tá? Com essa DDP e com o resistor de 25 ohms, eu calculei a diferença de potencial de toda a parte em paralelo do meu circuito. Certo? Feito isso, né, usando a mesma DDP de A para B, eu consigo encontrar quem é a corrente desse resistor de
de 15, que está no meio, e consigo encontrar quem é a corrente do resistor de 25, que está no ramo de baixo. São dois resistores ligados em série, você vai somar a resistência dos dois, vai dar 25 também. Certo? Tendo as três correntes, a corrente que foi medida no amperímetro e as duas outras correntes que eu encontrei, a gente consegue somar todas as correntes para ter a corrente total. Que essa corrente total é que vai passar pelo resistor de 45, também vai passar pelo resistor de 35. Certo? E aí, com esta corrente total, eu consigo calcular para o resistor de 45 qual é a sua DDP. Fiz a mesma coisa para o resistor de 35. E aí, nessa situação, né? Nessa situação, a gente pode interpretar o seguinte, ó. Imagina que você tem a seguinte situação. Está aqui minha bateria. Aqui está a resistência equivalente da parte em paralelo. Aqui está o resistor de 45 e aqui está o resistor de 35. Certo? Nessa situação, como eles estão em série, né, a resistência equivalente da parte em paralelo vai estar em série com o resto do circuito. Então, essa força eletromotriz aqui, ela vai ser o somatório das DDPs de cada um dos resistores. Certo? Entendido? Por que eu somei aqui tudo no final? Opa! Por que eu somei tudo aqui no final? Beleza. Agora deixa eu perguntar para vocês. Fora da pergunta do problema, né, a pergunta que foi feita. Qual é a resistência equivalente nesse circuito? Não, no circuito. Bora lá. Deixa eu salvar isso aqui. Não faz. Seria 86, pô? 86,8? Como é que você fez? 86 e o quê? 0,8. 86,8. A soma dos inversos lá. Somando aqui tudo. Aquela fórmula lá de 1 sobre R, além disso. Bora fazer? Eu vou copiar o exercício de novo, tá certo? Isso aqui já está salvo. Vamos lá, rapidinho. Aqui eu não quero mais o enunciado que foi dado, porque eu já estou fazendo outra coisa. Eu quero... Qual é a resistência equivalente? Só calcular a resistência do ramo paralelo aí, né? Depois somar. Mas tem outro jeito de fazer? Só que é o inverso aqui, não é, professor? Esse 25, o 15 e o 15. Aliás, o 25, o 15 e o 15 somando com 10, não é? Aí, vamos lá. Vamos pensar. A gente vai fazer desse jeito. Vamos ver outra maneira primeiro. Eu encontrei a força eletromotriz da bateria que vale 397,5 volts.
Aí Eu é só encontrei. dividir pela corrente total que eu achei. Exatamente. Eu encontrei a corrente total, que é 4,58 amperes. Então, a DDP é igual à resistência equivalente vezes a corrente total. Só que aqui essa DDP é a minha força eletromotriz. Então, essa resistência equivalente, ela é igual a 397,5 sobre 4,58. Dá quanto? 86, 86,79, 86,8, vai. Ohms. E agora eu quero fazer o seguinte, agora vamos calcular as resistências equivalentes para ver se o valor bate. Certo? Eu tenho na parte em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 25 mais 1 sobre 25 mais 1 sobre 15. Quanto é que dá isso? Oi? 1 sobre 25, 1 sobre 15 e 1 sobre 25. Esse aqui está somado. Isso aí dá 6,8. Já calculou o inverso, né? Aham. 6,8. 8. 8,2, professor. Nada não. Aí agora eu vou pegar esse resistor e ele está em série. Ou seja, eu tenho a resistência equivalente da parte em paralelo mais 45 mais 35, que é o que a gente tinha feito anteriormente. Então, isso dá 50, 80, 80 com 6, 86. Isso é 35 mais 45 mais 6,8, que dá os 86,8. 86,8. Tem que bater, ué. Claro que tem que bater. Certo? Tem que bater. Beleza? Alguma dúvida nesse ponto aqui, pessoal? Até aqui tudo bem, né? Beleza, vamos para outro exercício. Vamos ver algum canto que tenha capacitor para a gente ver. Né? Oi, Vitória, pode falar. Vitória? Não, professor, foi sem querer que eu cliquei. Tá bom. Tá bom. Aqui é carregamento. Não quero calcular isso, não. Isso vai fugir do que eu quero fazer com vocês. E só escolher um exercício legal para a gente fazer, tá? Eu queria botar um capacitor nessa história. Quero. Isso aqui já foi. É muito simples.
Um minutinho, tá, Elias? Deixa eu ver essa tua questão aí. Esse livro aqui, cara. Só um minutinho, pessoal. É. Tipler, né? Livro. Não é esse aqui não, né? Não. Esse é do livro do Dropbox. Ah, Friedman Young é esse aqui. Eu achava que eu tinha. Ah, tem não. Mas fala aí a questão. Dois capacitores descarregados em capacitâncias C0 e 2C0, respectivamente. Estão conectados em série. Em série aí, então, conectado às terminais de uma bateria. Qual das seguintes alternativas é verdadeira? A. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte, rapidinho. Só para a galera conseguir acompanhar. De novo, dois capacitores. Em capacitâncias. De C0 e 2C0. C0 e 2C0 respectivamente. Eles estão conectados em série. Em série, então conectada aos terminais de uma bateria. Conectada aos terminais de uma bateria. Qual das alternativas é a verdadeira? Vamos lá. Qual das alternativas é verdadeira? Vai, mano. Capacitor 2C0 tem o dobro da carga do Capacitor. C0? 2C0. Tá. 2C0 tem o dobro da carga do a tensão em cada capacitor é a mesma, está falso. Deixe armazenar em cada capacitor é a mesma. Armazenada em cada capacitor é a mesma. A capacitância equivalente é 3C0. Falsa.
Repete. Capacitância equivalente a 2C0 sobre 3. 2C0 sobre 3. Tá, vamos ver. Beleza. Vamos ver. Se eles estão ligados em série, tá? A tensão é a mesma? Falso. Certo? Não é. Porque quando está ligado em série, cada um vai ter a sua capacitância. Certo? A energia armazenada é a mesma? Não sei, vamos calcular. A capacitância equivalente, vamos calcular também. Tá? Mas a energia armazenada em cada capacitor é a mesma? Não, né? Já que eles estão... Vamos lá. Se eles estão ligados em série, cada um desses capacitores, C0, C0 e 2C0, cada um desses capacitores vai ter uma diferença de potencial específica, porque eles estão ligados em série, tá? A equação que a gente demonstrou da energia armazenada, vamos pescar aqui no slide. A energia armazenada depende da DDP. Se a DDP é diferente, então a energia armazenada também vai ser diferente, certo? Ele está dizendo que é a mesma, então já posso dizer que é falso, certo? Falso também, ok? Vamos ver aqui o seguinte. Tá, se você colocar isso em função, esquece a DDP, mas coloca em função da capacitância, como eles têm capacitâncias diferentes, e um é o dobro do outro, também já não vai dar a mesma, né, quando entrar aqui na equação, tá? Mesmo porque, se eles estão ligados em série, a carga acumulada é a mesma, mas as capacitâncias são diferentes, então a energia vai ser diferente. Então, a B e a C estão falsas. Até aqui tá tranquilo, certo? Vamos ver o seguinte. Bora calcular a capacitância equivalente. Certo? Aqui eu tenho 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C0 mais 1 sobre 2C0. Tá? E aí a gente tem 1 sobre a capacitância equivalente, você vai calcular fazendo 2C0 ao quadrado, tá? Dividindo aqui, isso vai dar 2C0 ao quadrado dividido por... Aqui vai sobrar 2C0, né? E aqui vai sobrar C0. Então, isso é 3C0 sobre 2C0 ao quadrado. Então, 1 sobre equivalente vai ficar 3 sobre 2C0. E o inverso disso é 2 terços C0. Certo? Vai dar a letra E. Tá? Então, a capacitância equivalente para ser 3C0 também está falso, porque eles estão ligados em série. Essa capacitância equivalente seria se fosse em paralelo, certo? E por que as cargas... Vamos lá, o capacitor do 2C0 tem o dobro da carga do outro. Vamos lá, capacitância é igual a carga sobre DDP. Então, para o 2C0, isso aqui é a mesma carga. Tá, eu não posso afirmar porque eu não conheço quais são as diferenças de potencial. Certo? Beleza?
Ah, não. Não. Tá falso. Tá totalmente falso. Quando os capacitores estão ligados em série, a carga é a mesma. Certo? A carga é a mesma. Vai mudar só a DDP. Tá? Mesma carga, diferente de DDP. Mesma carga, pois está... Justamente, a gente atribuiu, né? No processo de carregamento, a gente atribuiu que isso seria a mesma carga para os dois, tá certo? Por que não? Eu vou só salvar isso aqui, pessoal, para disponibilizar para vocês depois, tá? Pessoal daí de casa, alguma dúvida? Questãozinha boa, viu? Essa aí, pô, vai pensar. Gostei também. Pois é, eu já fiz a prova. Vai cedo, hein? Turma, seguinte, sobre a prova. Sobre a prova. Por conta do tempo que vocês vão ter para resolver, eu tentei balancear, né, levar isso em consideração. Então, eu coloquei também questões teóricas. Tá certo? 10 questões. Mas tem questão teórica e tem questão super simples também. Certo? Beleza? Essa simples aí é que lasca, né, senhor? Não, cara. Não. Vai estudar. Até capacitor. Tá? E, ó, na próxima aula, a gente vai ter um encontro aqui no laboratório, para quem puder vir, tá certo? Eu vou contar com a lista de interessados que vocês colocaram aqui, tá certo? E uma semana antes da prova, no dia 28, se eu não me engano, vai ser uma aula única e exclusivamente de resolução de exercícios. Ok? Então, eu quero que vocês resolvam as listas que eu passei até agora. Se eu não me engano, tem mais uma lista que eu vou colocar no sistema hoje também. Tá certo? Então, resolvam as listas, porque uma semana antes da prova vai ser só tira dúvidas. Combinado? No laboratório. Show, professor. Professor, No térreo. eu vi só uma lista lá, professor. Você postou outra? O senhor ajeitou, professor, os resultados das duas primeiras listas? Não, eu não me lembrei de fazer isso. Tá? Não confiem nos gabaritos que tá na lista, tá certo? Não confiem nos gabaritos. Eu tinha que ter arrumado isso. A riega, professor. Cara, foi falha minha. Essa aula gravada está disponível. Turma, eu vou colocar a aula o quanto antes, tá certo? Pergunta, cara. Pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu vou interromper aqui a gravação, tá?